costume de fazer o Bar Mitzvah vem de uma época muito passada. Na verdade, está escrito na Mishnah, Ben Yud Gimel Shana Le Mitzvot. Aos 13 anos, a pessoa já ingressa nas mitzvot. O Bar Mitzvah, traduzindo a palavra literalmente, Bar significa filho e a mitzvah significa o preceito. A partir do momento que o jovem ele completa 13 anos na data judaica, no seu aniversário judaico, ele automaticamente já é responsável por seus atos religiosamente falando e por isso ele já é obrigatório em relação às mitzvot e tem essa oportunidade de fazer a mitzvah, no caso, sendo chamado a Torá, para deixar bem claro e bem propagado para a comunidade que ele já conta com minyan. Nesse dia importante do Bar Mitzvah do menino, o costume na geração passada era simplesmente trazer um bolo, um lechaim, alguma bebida alcoólica para fazer um brinde em homenagem a essa data. Hoje em dia se espalhou o costume de fazer uma grande festa, convidando os amigos, como se fosse um casamento. Nada de mal. Porém, a pessoa deve estar consciente que já que esse dia está vinculado com um dia religioso, é correto que essa festa esteja vinculado a algo religioso, principalmente que a refeição, que o banquete seja kasher, que o menino esteja colocando um tefilim também kasher. Esse é o costume correto, afinal de contas, ele está iniciando nessa maioridade religiosa que vai acompanhá-lo em toda a sua vida. A partir do momento que o menino faz o Bar Mitzvah aos 13 anos e a menina com 12 anos, eles já são responsáveis por seus atos religiosamente falando. Isso significa que eles têm o direito e o dever em relação às mitzvot. A partir do Bat Mitzvah, a menina ela se compromete a vir mais na sinagoga, a vir mais a se envolver mais nos preceitos religiosos, enquanto o menino ele tem a sua mitzvah vinculada à sua própria pessoa, como o tefilim, a participação da reza no minyan e todas as outras mitzvot que a partir de agora é para valer. Dê a sua opinião sobre nossa programação através do e-mail programafontes@yahoo.com.br ou poste seu comentário no perfil do Programa Fontes no Facebook. Esta é uma série que visa mostrar-nos os segredos e a história de Jerusalém, a cidade de ouro. Vamos adentrar seus portões e conhecer de perto a ligação dessa cidade com o povo judeu. Reformado por Suleiman, o Dung Gate, na verdade, remonta a tempos muito anteriores. Para ser mais exato, há mais ou menos 3.000 anos atrás, quando o rei Davi estabeleceu seu reinado. Através dos túneis secretos de Jerusalém, tão bem conhecidos pela guarda do rei Davi, a cidade e suas fontes de água eram bem protegidas. O jovem rei Davi entrou em Jerusalém dançando por este portão. A cidade ficou conhecida como a cidade de Davi, e até hoje são evidentes os traços desta monarquia. Sim, este é o mesmo jovem Davi, pastor de ovelhas, que derrotou o gigante filisteu no vale de Ilá, através do arremesso de uma pedra com uma funda, como conta a história conhecida por todos. Nas escavações, os arqueólogos encontram o brilhante trabalho do jovem rei no desenvolvimento desta sagrada cidade. Ele começou transformando-a num bom lugar para morar,
e fortificou-a com novas muralhas. Mas a sua mais importante obra seria a de erguer o templo sagrado, num dos mais altos pontos da cidade, o Monte Moriá. Ele foi um grande líder, um poeta, um general, um músico. Toda Israel se rendeu à sua grandeza. Mas a tarefa da construção do templo ficaria para seu filho, o rei Salomão. Salomão provou ser de uma sabedoria sem igual. Em relação a Jerusalém, começou aumentando a antiga cidade. Criou também caravanas inteiras interligando toda a terra. Fez uma frota de navios e trouxe para Israel tesouros nunca vistos. Da Índia vieram o ouro e a prata. Dos portos egípcios vieram o marfim e os incensos. Ele completou o palácio construído por seu pai, e os viajantes contavam que nada igual havia sido visto até então. Nos dias de Salomão, a população de Jerusalém dobrou rapidamente. Estimativas de historiadores falam em 25.000 residências. Salomão, então, voltou sua atenção para a construção do templo. 30.000 homens e 7 anos foram necessários para o intento. Através desta maquete, podemos entender a magnitude do templo. Na muralha externa, 12 portões. Construído com materiais nobres, o templo primava por pequenos detalhes. Quando as grandes festas, como Pessach, Shavuot e Sukkot chegavam, corriam ao templo milhares de peregrinos. O movimento por toda a cidade aumentava e os residentes locais acolhiam aos peregrinos com alegria. Os animais eram então sacrificados em oferenda a Deus. Quando o rei Salomão faleceu, o reino se dividiu em 2. 200 anos depois, Israel foi ocupada pelos assírios e Jerusalém foi controlada pelo rei babilônio. Este foi o primeiro rei não-judeu a ocupar a cidade. Em sua era, um segundo templo foi construído. Sob governo romano, os judeus da época puderam voltar às práticas do primeiro templo. Entretanto, mais uma vez, Jerusalém caiu nas mãos do sanguinário general romano Tito. Então, 65.000 homens marcharam contra a cidade, incendiando tudo, inclusive o segundo templo sagrado. E mais uma vez, a majestosidade da cidade sucumbiu à violência de seus invasores. Ainda nos dias de hoje, o Dung Gate é usado para chegar ao Muro das Lamentações, que sobrou intacto até nossos dias, e que assim é chamado, pois é costume relembrar a gloriosa época dos templos. Não se esqueça de acender as velas do próximo Shabat. Dia 4 de maio, em São Paulo, às 17h18.